Devemos guardar o sábado? É pecado ou não é? Os adventistas estão certos e os luteranos errados? Respondo se souber. Olá, eu sou Sérgio Maciel, já começa deixando o seu like nesse vídeo. Que essa pergunta mandaram muito. Precisamos guardar o sábado? Não. Mas calma, eu vou explicar. Dos 10 mandamentos, guardar o sábado é o quarto. Inclusive, ele é bem severo quanto a isso, dizendo: guardareis, pois, o sábado, porque é um dia santo para vós. Quem o profanar deverá ser castigado com morte. Todo aquele que realizar um trabalho neste dia deverá ser exterminado do meio do povo. E Deus é bem zeloso quanto a isso, dizendo: mas se vocês não me obedecerem e deixarem de guardar o sábado como dia sagrado, fazendo passar cargas pelas portas de Jerusalém no dia de sábado, porei fogo nas suas portas e consumirá os seus palácios. O sábado então é importantíssimo para a lei, mas agora se manifestou sem a lei a justiça de Deus, tendo testemunho a lei e os profetas, vulgo Jesus. E depois de Cristo não vivemos mais debaixo da lei, porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estão debaixo da lei, e sim da graça. Paulo explica melhor isso em Gálatas: pois todos os que são das obras da lei estão debaixo de maldição, porque está escrito: maldito todo aquele que não permanece em todas as coisas escritas no livro da lei, para praticá-las. É evidente que pela lei ninguém será justificado por Deus, porque o justo viverá pela fé. Ora, a lei não procede de fé, mas aquele que observar os seus preceitos, por ela viverá. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se ele próprio maldição em nosso lugar, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado em um madeiro. Por isso, antes que viesse a fé, estávamos sob a tutela da lei e nela encerrados, para essa fé que no futuro havia de ser revelada. De maneira que a lei se tornou o nosso guardião para nos conduzir até Cristo, a fim de que fôssemos justificados pela fé. Mas agora que já veio a fé, não estamos mais subordinados ao guardião, pois todos vocês são filhos de Deus mediante a fé em Cristo Jesus. Você entendeu o que Paulo quis dizer? Não vivemos mais debaixo da lei lá ensinada para Moisés, que a lei funcionava como fosse um tutor enquanto o pai não estava perto. Agora que Jesus veio e nos fez filhos, a gente não precisa mais desse tutor, é o pai que nos ensina. Então o sábado foi anulado? Não, ele continua existindo a lei de Moisés, nós que não vivemos mais debaixo dela. Essa mesma dúvida que você tem, muitas pessoas da época de Jesus tiveram. Por isso Paulo diz: alguns pensam que certos dias são mais importantes do que outros, mas outros pensam que todos os dias são iguais. Cada um tem a sua opinião bem definida em sua própria mente. Quem pensa que certos dias são mais importantes, faz isso para o Senhor. As pessoas que querem guardar o sábado, não perturbem elas, deixa que continuem guardando. Cada um tem a sua própria opinião bem definida em sua mente. E pronto, não fica brigando por isso. Paulo afirma isso. Evita, no entanto, todo tipo de questões tolas, genealogias, discórdias e discussões inúteis a respeito da lei, porque essas contendas são vazias e sem valor. Agora, se não vivemos pela lei, como sabemos o que é certo ou errado? O próprio Deus responde. Lembra que agora a gente está sem tutor, é o Pai que nos ensina? Pois é, eis aí vem dias, diz o Senhor, e firmarei uma nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá, não segundo a aliança que fiz com seus pais, no dia em que tomei pela mão para tirar da terra do Egito, os 10 mandamentos, pois eles não continuaram na minha aliança, e eu não dei atenção a eles, diz o Senhor, porque esta é a aliança que farei com a casa de Israel. Depois daqueles dias, diz o Senhor, imprimirei a minha lei na mente deles e as escreverei no seu coração, e eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. E não ensinará jamais cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo: conheça o Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor até o maior dele. A nova lei não está escrita em tábuas, e sim no seu coração. Essa lei é o próprio Espírito que nos ensina através da palavra dele, porque a lei do Espírito da vida, em Cristo Jesus, livrou você e eu da lei do pecado e da morte. Mas o sábado deve ser ignorado? A lei do sábado em si não precisamos mais seguir, mas o princípio dele permanece. Como assim o princípio? Bom, na quebra de um princípio nasce uma lei. E teve um princípio que Deus nos ensinou desde a criação: descanse. No sétimo dia, Deus já havia concluído a obra que realizara, e nesse dia descansou. Você precisa de um dia para descansar, esquecer os problemas, esquecer o trabalho aqui da terra e focar plenamente no céu. E mais, você precisa tirar um dia para consagrar o Senhor, um dia para louvá-lo, um dia para fazer jejum, oração, leitura da Bíblia. Deus quer um dia seu que seja dele. A maioria dos cristãos faz isso no domingo, mas esse princípio precisa ser seguido, porque as promessas para quem cumpre permanecem. Se vigiarem os pés para
não profanarem o sábado, se deixarem de cuidar de seus próprios interesses no meu santo dia, se chamarem o sábado de meu prazer e o santo dia do Senhor digno de honra, se guardarem o sábado não seguindo seus próprios caminhos, não pretendendo fazer sua própria vontade, nem falando palavras vãs, então vocês terão no Senhor a sua fonte de alegria. Eu os farei cavalgar sobre os altos da terra, os sustentarei com a herança de Jacó, seu pai, porque a boca do Senhor o disse. Deu pra entender? Comenta aqui outras dúvidas que você tenha. Manda pra alguém que também não sabe se deve ou não guardar o sábado. Deixa o seu like, compartilha esse vídeo e até a próxima.